Uma professora me perguntou sobre alunos com dificuldades de aprendizagem e se o nosso método ajuda no trabalho com esses alunos. E na resposta ainda aproveitei para falar sobre a diferença entre reforço escolar e apoio escolar. Fique com a gente! Você está perguntando se o curso ajuda nas crianças com dificuldade de aprendizagem. Olha só que interessante, nós começamos a trabalhar isso mais de uns 25 anos atrás, né? Com crianças que moravam numa comunidade muito carente, considerada de alta vulnerabilidade social. Então, tinha um contexto ali daquela comunidade muito de agressividade, muito traumático, muito tenso. Então, nós começamos a trabalhar e o nosso método, naquele começo, estava desenvolvendo meu trabalho e não estava nem pensando em método, mas eu já tinha um método que era meu, mas não estava organizado ainda. E funcionou. Depois, eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, com síndromes, com quadros neurológicos, psiquiátricos, e já comecei a organizar o método ali, teorizar, a fazer TCCs em cima do método que eu estava organizando, né? Então, já fui organizando ele. E funcionava com essas pessoas. Depois, a coisa foi caminhando, e daí nós até falávamos que nós ficamos especialistas em crianças com dificuldade de aprendizagem. Porque nós atendemos muitas crianças que não sabiam falar, não sabiam ler nem escrever, e começaram a falar, ler e escrever. Crianças que tinham muita dificuldade na escola, no seu rendimento escolar, e melhoraram muito. Porque melhoraram não só a questão cognitiva, porque o nosso método tem uma visão sistêmica. Então, é diferente. Olha que importante sua pergunta. Existia um conceito antigamente de reforço escolar. Então, o que se fazia com isso? Quando a criança não ia muito bem na escola, contratava-se um professor para dar um reforço escolar. Então, se ela não estava indo bem de matemática, a disciplina matemática, contratava um professor de matemática. E esse professor acabava ensinando as mesmas coisas que estavam sendo feitas na escola, só que de um jeito um pouco diferente e tal. E tanto repetia, né, com mais paciência, tal, com insistência, né, a criança aprendia matemática. Mas você percebe que aí é uma visão de ensinar a mesma coisa, só que de outro jeito, talvez um pouco diferente. Depois, vem o conceito de apoio escolar. Então, por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade de matemática e, de repente, nem sempre ela vai ter um apoio escolar em matemática. Por quê? Pode ser que ela tenha dificuldade em matemática, mas ela não está tendo dificuldade escolar em matemática, mas ela não tenha problema nenhum em matemática. Pode ser que a questão dela seja uma outra, e é contextual, são várias questões que estão desalinhadas. Por exemplo, não existe uma causa e um efeito na visão sistêmica. Poderíamos dizer assim que existem múltiplas causas e múltiplos efeitos. Então, pode ser baixa autoestima, pode ser falta de concentração, pode ser ela não acredita nela mesma, não tem autoconfiança. Pode ser que ela esteja com uma certa depressão, pode ser que a personalidade dela, se ela é um tipo, por exemplo, extrovertido, mas devido ao ambiente dela, familiar, da escola, social, ela acaba se tornando uma introvertida, não existe um acoplamento muito bem feito da própria personalidade naquela pessoa. Então, isso pode gerar dificuldade de aprendizagem. Então, no apoio escolar, que é mais a
perspectiva do nosso trabalho psicomotor, nós não necessariamente vamos trabalhar matemática, mas ela vai desenvolver a matemática. Porque talvez a gente dê substrato para ela em outras coisas que ela está precisando. E daí, o rendimento dela na escola desenvolve. Muitas vezes, uma dificuldade de aprendizagem da criança pequena, você vê, a gente costuma falar assim, que a criança, ela nasce quando ela sai da barriga da mãe. Aí existe uma separação física, corporal. Mas a criança vai nascer psiquicamente lá para os 7, 8 anos de idade, dependendo, né, às vezes antes, que ela vai começar a expressar a própria personalidade dela. Então, nesse período, como se ela tivesse ainda uma relação psíquica muito íntima com a mãe e com o pai. Principalmente com a mãe, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, a dificuldade de aprendizagem da criança pequena é só reflexo dos conflitos dos pais. Não é nada com a criança especificamente. É porque está no mesmo sistema. Então, se a gente ajuda no desenvolvimento da personalidade dessa criança pequena, ela se fortalecer, se a gente ajuda a resolver seus próprios conflitos, que na verdade não são dela, mas ela está sentindo como se fosse dela, se a gente ajuda ela a resolver essas questões, ela pode suprimir a dificuldade de aprendizagem. Então, veja bem, é diferente de a gente estar trabalhando matemática com um aluno que tem dificuldade de matemática. Nós trabalhamos o indivíduo como um todo, e a melhora no desempenho escolar, na aprendizagem, é fantástica. Então, o nosso método, ele vai trabalhar um contexto. O que eu ensino para vocês no curso é trabalhar esse contexto. E a partir dali, ele vai se desenvolver. Legal? Muito boa essa pergunta. Agora quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui, muito obrigado.